Ale- Glória a Deus, glória a Deus. Bendito Pai, louvado seja o teu nome. Oh, Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome, ó Altíssimo, que Deus é tão grande diante dos homens que não seja o nosso Deus. Ah, Pai de eternidade, príncipe da paz, que são os ídolos, Senhor, diante de ti. Não são nada, Senhor. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não tocam, não afagam, precisam ser carregados pelos braços dos homens. Que ilusão, Senhor. Nós queremos, na manhã deste dia, tributar louvor, honra, adoração ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, ao Deus do Brasil. Muito obrigada pela manhã desse dia. Usa a tua filha, Cíntia Tanuri, agora de maneira poderosa, que ela venha falar, Pai, com a sabedoria dos céus, com a inteligência da terra, que ela possa instruir a tua igreja aqui, que ouve atentamente a tua voz, e que ela seja um canal livre, um manancial de águas vivas, Pai, para ensinar a tua igreja. Nós bendizemos o teu nome por esta sala, pela vida das pastoras, pela vida da Lila Silvia. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque cada um é um instrumento de graça nas tuas mãos. Fala conosco, porque nós queremos ouvir a tua voz e usa a tua serva poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Obrigada, minha pastora. Tanuri, meu presente, vem para cá, que eu fico aqui ansiosa para ouvir Deus falar através da sua vida. Então, vem para cá, porque a parte estratégia hoje é com a nossa pastora Cíntia Tanuri. Para cá, minha irmã. Bom dia, glória a Deus por mais esse dia que o Pai nos permite estar aqui juntos para mais um mergulho na Sua palavra. Com essa alegria hoje ter Ana Maria aqui na sala, glória a Deus por isso. E hoje eu queria, juntamente com vocês, pensar um pouquinho a respeito de como está, né, a religiosidade nos nossos dias, como as pessoas têm entendido a fé, e fazendo um paralelo direto com a perspectiva de Jesus, daquilo que nós aprendemos biblicamente falando, da caminhada cristã, da jornada cristã, da igreja sobre a terra. E por que eu estou propondo a gente pensar um pouco sobre isso hoje? Porque nós sabemos que nós temos a Bíblia como o padrão de regra, prática e fé das nossas vidas. E muitas vezes a gente começa a se distanciar disso tão sutilmente que fica difícil a gente perceber, né? De uma vez só. Aos pouquinhos, as coisas vão mudando, os conceitos, as práticas. É tão sutil, é tão lentamente, que quando a gente assusta, quando o Espírito Santo nos traz esse discernimento, nós já estamos abraçando tanta coisa, carregando tanta coisa, que ele não pediu para a gente fazer, que não faz parte do propósito do Senhor, que não está nos trazendo crescimento, mas só cansaço. Então, eu gostaria da gente pensar um pouco sobre isso hoje. Eu queria começar aqui analisando historicamente alguns fatos que impactaram a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que impactaram diretamente, né, a nossa fé e a nossa visão de espiritualidade. A gente vê ali o nascimento da igreja em Pentecostes, porque ali nasce, de fato, a igreja de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele veio, ele tomou a forma de homem, ele andou por 3 anos aqui, ensinou, operou os milagres e prodígios pelo Espírito Santo, cumpriu as profecias ditas sobre ele, né?
Desde o do Antigo Testamento, desde Gênesis, é anunciada a vinda de Jesus. Desde o Éden, já estava anunciado. E Jesus, então, ele vem, ele cumpre essas profecias com o seu nascimento. Ele começa a ensinar o reino de Deus. Ele começa a ensinar, como nossa pastora Rosi diz, o evangelho puro e simples, vivendo, praticando, amando, perdoando, curando, anunciando as boas novas do Pai, o amor do Pai, e cumprindo assim as profecias que estavam ditas sobre ele. Mas quando Jesus ele volta para o Pai, ele comissiona aqui a sua igreja. Não é assim que nós lemos ali em Lucas? Quando ele está voltando para o Pai, ele vai dizer para os seus que ele treinou, seus amigos, a comitiva de Jesus, aqueles que andaram com ele, que ouviram, aprenderam com ele diariamente. Pensa nesse privilégio maravilhoso, Mônica. Dormia e acordava com Jesus. Por todas as vielas, ruas, aldeias, andando, sentando, comendo, falando. Em todo tempo, quando Jesus ensinava, eles tinham aquele lugar do particular, sabe? Aquele lugar dos mais chegados que fala assim, Jesus, mas aquela palavra, eu imagino aqui, né, pensando cá com os meus botões, tá aqui batendo na minha mente que não estou entendendo, me explica aqui mais um pouco. Eles tinham esse lugar de aconchego, muitas coisas não foram escritas na Bíblia. A própria palavra nos diz que nem todos os livros do mundo, né, seriam capazes de comportar tudo que foi feito, tudo que Jesus viveu aqui, nesse tempo, em carne. Então, tantas coisas eles viveram ali, na rotina com os discípulos. Jesus, na rotina de homens comuns. E eu creio que é isso que ele quer viver comigo e com você também, na nossa rotina diária. Coisas que talvez os outros lá fora nem vão saber. Pertence só a nós e ele, na nossa intimidade, né? Então, tudo isso aconteceu. Mas quando Jesus volta, ele diz para os discípulos: fiquem aqui, porque agora vocês precisam ser revestidos de poder. Atos 1:8. Jesus dá essa ordem para eles. Fiquem aí. Olha, aquilo que Jesus tinha prometido lá, vocês não vão ficar sozinhos. A angústia dos discípulos era legítima. Jesus estava todo dia, gente, com eles, caminhando, ensinando. Estava ali fisicamente. Era palpável, era visível. E agora Jesus está dizendo: eu vou para um lugar, vocês não podem ir ainda, hein? Espera mais um pouquinho de tempo, vocês não podem ir ainda. Mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o Consolador. Mas até entender, eu fico imaginando, até eles entenderem essa mudança, quão complexo isso era. Eles não iam ver mais Jesus, mas agora eles seriam cheios da presença de Jesus interiormente. Não seriam só memórias, lembranças, como um ente querido que parte e a gente fica só com as memórias. Não, Jesus viria a habitar, ele seria uma habitação. Nós nos tornaríamos a habitação de Jesus. Ele estaria em nós agora, não apenas conosco, lado a lado, andando, como andaram com os discípulos naquele tempo. Agora, ele estaria dentro, se movendo através dos discípulos, através da minha vida, da sua vida. Mas, naquele contexto, Jesus diz: fiquem aí, esperem, o Espírito Santo virá, então vocês receberão poder. Poder para quê? Para viver a vida cristã, autêntica, direta, simples, pura, verdadeira, ao ponto de serem testemunha de tudo que eles viveram com Jesus, apesar de toda afronta, confronto, de toda dificuldade que eles passariam em todos os lugares por onde eles fossem, testificando que Jesus é real e o reino de Deus também, e de que ele é acessível a todos nós. Essas são as boas novas da salvação. Mas do século 17, 18, alguma coisa começou a mudar. Veio o iluminismo. E o que é que mudou com isso? Mudou que a partir daquele momento
a mente humana, a razão humana, ela passa a ter o lugar de holofote, o lugar de primazia, a razão humana, acima da fé. E a partir daquele momento, a fé começa a ser algo questionável. A partir daquele momento, os milagres que eram comuns, e através dos milagres, Jesus não só abençoava vidas, transformava vidas, é óbvio isso, né? Que alguém que não enxergava voltar a enxergar, glória a Deus e aleluia, tremendo. Mudou a história de uma pessoa, de uma família. Mas o impacto dos milagres era para que se reconhecesse aquele único e poderoso para efetuar na terra prodígios e maravilhas. Era para glorificar o nome de Deus, coisa que homem não faz. Era coisa que homem não faz. Como a gente vê ali a cura da mulher do fluxo de sangue. Ela tinha buscado na medicina? Tinha. O texto deixa isso muito claro para a gente. Ela tinha passado por médicos, ela tinha gastado recursos, mas aquela cura ainda não estava acessível para a medicina da época. Eles não tinham resposta para aquela mulher. Mas Deus, em um toque daquela mulher, transformou toda a vida dela. Devolveu a ela saúde, dignidade. Tudo que os milagres operavam glorificava o nome do Senhor. Além de abençoar vidas, glorificava o nome do Senhor. Porque as pessoas testificavam e diziam, Deus fez isso. Deus fez isso. Isso só pode ser obra de Deus, não é obra de homens. Mas a partir do século 17 e 18, com o iluminismo, os milagres começaram a ser questionados. Será? Será que é isso mesmo? As experiências espirituais, elas passam a ser, de certa forma, não é questionadas, mas assim, depende do ponto de vista. Pode ser que sim, pode ser que não. Na sua vida, no seu contexto, talvez você entenda assim. E a fé passa a ser mais uma questão de ética moral, comportamentos de ética moral. Então, a espiritualidade que a igreja primitiva viveu, de dependência de Deus, de como está escrito no livro de Tiago, se tem um enfermo, chama o presbítero, pega o óleo, vai lá, ora, e aquele doente será curado. Se ele tiver pecado, vai ser perdoado. Toda essa perspectiva começa a mudar. E tira-se o foco, então, da fé, dessa fé atuante, dessa fé que era o alicerce, a base para tudo, e a razão humana começa a tomar o cenário ali. E o que de lá para cá, isso foi impactando. Cada vez mais, sutilmente, nós fomos colocando a fé como algo muito intelectualizado, questionável. A gente foi aceitando muito mais conceitos humanos, razão, teorias humanas, no lugar da fé simples, pura, prática, vivida, ensinada por Jesus. E eu penso que esse é um tempo da gente observar esse nosso cenário e voltar para esse lugar da igreja, esse lugar dessa fé simples, atuante, essa fé que tão dependente de Deus que não havia espaço para questionamento. Os nossos primeiros pais na fé, qual era a confissão deles de fé? O Senhor é poderoso para fazer isso. Nada é impossível para Deus. Agindo Deus, se o Senhor quer, faça se cumprir. Não era assim, mas espera aí, Senhor. Não vai escandalizar, não? Tá certo isso? Mas pode passar do culto. O culto tem que ter hora para começar e para terminar. É ordem.
Mas eu vou na casa daquela pessoa, não, eu tenho que mandar ela ir para o médico. Eu não posso ir lá orar por ela. Eu tenho que falar com ela para ir para o médico. É irresponsabilidade minha fazer isso. Então, a razão humana começou a tomar o cenário. Eu não estou dizendo que nós temos que ser irresponsáveis, que nós temos que negar a medicina ou a ciência. Não é sobre isso que nós estamos falando. Mas esse retorno da fé tomar o seu lugar, de fato e de verdade, como deve ser para o impacto de transformação na nossa vida, ao nosso entorno e retorno para a glória de Deus Pai, como foi desde o princípio. E precisa perpetuar em nós na igreja de hoje. Então, a igreja de hoje foi ficando muito intelectualizada. Nós somos a geração mais privilegiada, se nós formos pensar bem, no sentido de acesso à informação. Numa rapidez, numa velocidade, qualquer pesquisa que nós vamos fazer, num piscar de olhos, você tem todo o conteúdo ali à sua disposição para um estudo. Nós acessamos muito conteúdo espiritual. Passamos a ser consumidores de conteúdo espiritual, mas de pouca presença, poder e autoridade no espírito, vida no espírito. Passou a ficar tudo muito superficial, porque as pessoas não passam mais horas no secreto, buscando, orando e em silêncio para ouvir e discernir a voz de Deus. Porque você vai lá no Google e pergunta: quantas pessoas agora passam, como Daniel, em oração, esperando a resposta de Deus, enquanto uma batalha no céu está sendo travada por demônios e anjos para que Deus envie essa resposta. A nossa modernidade, com a velocidade de todas as coisas e com a ansiedade tomando conta de mentes e corações, porque essa é a realidade, está instaurado o tempo de ansiedade como nunca antes ouvimos falar, desde os pequeninos, das crianças. Não se consegue esperar. A Lila Silva estava falando esses dias aqui sobre a questão da gente ouvir os áudios no volume acelerado. Lembra que ela tocou nesse assunto aqui, na sala? Tudo isso é armadilha do tempo moderno para nos roubar desse lugar de acesso, o único e exclusivo é a fonte. E a gente faz isso tão mecanicamente hoje. Ao invés de ir na palavra e mergulhar e fazer o estudo, a gente vai no Google e a gente pesquisa ali. Eu não estou falando que essas ferramentas, se a gente souber utilizar da forma correta, é uma ferramenta de auxílio, sim, mas eu estou dizendo a troca. Nós estamos substituindo o estar na presença, o buscar da fonte, o se quebrantar mesmo no secreto e ouvir. A gente conhece versículos, a gente conhece textos bíblicos, mas a gente está conhecendo, discernindo a voz de Deus. Não basta a gente conhecer versículos. Nós precisamos discernir a voz. O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras é aquele que vivifica essa palavra em nós. Senão vai ser só letra. Nós dependemos do Espírito vivificar essa palavra dentro de nós. Eu queria que você abrisse comigo agora Atos 4. Eu vou ler o versículo 8 e depois eu vou ler o versículo 13. Contextualizando aqui a história para a gente lembrar, Pedro e João tinham ido ao templo, tinha um homem coxo ali, Atos capítulo 3. Aquele homem estava esperando uma oferta, eles vão dizer, nós não temos, mas nós temos em nome de Jesus o quê? Autoridade. Então, levanta e anda. Agora eles estão sendo julgados por causa disso. Então, no versículo 8 de Atos 4, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e ancião. Pedro estava como? Cheio do Espírito Santo. Ele passa a falar agora ao Sinédrio,
as autoridades religiosas da época, eles tinham sido levados ali para prestar conta de que um homem que não andava estava andando agora. Só para ver como é que o sistema não mudou. Até hoje a gente tem que estar prestando conta das obras de Deus, porque é ilógico para as pessoas, né? O que a igreja ainda faz é ilógico para a pessoa. Estou obedecendo, quero ter uma família estruturada, eu creio em valores, em princípios, e a gente tem que estar dando satisfação disso, tá? Ok. No verso 13, ele vai dizer, o texto vai dizer: ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiravam-se e reconheceram. E o quê? Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. É nesse ponto aqui que eu quero para o meu coração e para o seu coração. Esses homens, de fato, Pedro e João, eles não acessaram as academias rabínicas da época de teologia. Eles não tinham, vamos dizer aí, base teológica para explicar o que aconteceu com aquele coxo, como é que a coisa foi. Eles não tinham conhecimento, eles não eram os fariseus, saduceus, eles não faziam parte da elite rabínica da época de acesso a conhecimento, às escrituras. Naquele contexto era assim, ó, Mônica. Por exemplo, Pedro, ele era um pescador. Se ele ingressasse ali na escola rabínica da época, se ele fosse aprovado para dar seguimento para os estudos como Paulo, ele teve todo o conhecimento doutrinário ali, né, da religião do seu tempo, que ensinava para eles tudo sobre a lei, todos os mandamentos, toda a Torá, eles tinham acesso a todo esse estudo. E eles eram preparados ali. Paulo, ele tinha, inclusive, ele tinha uma perspectiva, né, de se tornar uma autoridade religiosa do seu tempo. Ele estava sendo preparado para isso. Mas, por exemplo, Pedro, se ele não passasse ali nos requisitos, eles não ficavam ali estudando, eles voltavam para a prática do trabalho da família na época. Pai de Pedro, pescador, Pedro ia ajudar o pai na pescaria, ia se tornar um pescador. Mateus, né, ia trabalhar como estava ali na coletoria, quando Jesus o encontrou. Mas alguns ingressavam ali nas escolas rabínicas da época e eles iam se tornando, então, homens, como aqui a Bíblia vai dizer, letrados, capacitados no estudo religioso, que dominavam, como os fariseus, toda a lei. Mas estes homens aqui, eles eram reconhecidos como indoutos. Eles não tiveram acesso. O que é que essa palavra quer dizer? Homens que não tiveram acesso ao ensino da época. Iletrados não quer dizer que eles eram analfabetos de não conseguir ler um texto, ler uma escritura. Não é isso. Eles não tinham formação acadêmica do seu tempo. Eles eram leigos, vamos dizer assim, né? Eles não foram capacitados como os demais. Então, o Sinédrio está olhando para eles e dizendo assim, peraí, eles não tiveram o acesso que nós tivemos. Eles não tiveram o tempo de estudo, de preparo que nós tivemos. Mas nós não temos como negar a intrepidez deles ao falar. Ou seja, eles não tinham oratória, não era performance, era autoridade no espírito, inegável, inegável ao ponto de dizerem o quê? Eles estiveram com Jesus. Eles andaram com Jesus. E aí a gente vai lembrar, eles não tinham acesso ao que nós temos agora, né? Eles só tinham a Torá, né, pastora Rose? Nós temos a Bíblia completa. Nós sabemos que Pedro
tinha vacilado, temeroso, negou Jesus. Mas o que acontece em Atos 2? Bum! A vivência, a caminhada, ouvindo Jesus todos os dias, vendo milagres, comendo tudo mais, ainda é insuficiente. Segura essa, ainda é insuficiente. Porque se não fosse insuficiente, Pedro tinha sustentado naquela hora. Tudo que ele aprendeu com Jesus, ele não deu conta. Mas depois de Atos 2, agora, pelo poder do Espírito, Pedro, cheio do Espírito, nós lemos no verso 8, cheio do Espírito, agora há poder para ele testificar diante do Sinédrio com autoridade, clareza, ao ponto daqueles homens reconhecerem e ficarem extasiados, impactados, porque eles reconheceram ali Jesus neles, porque Jesus agora se move em Pedro, fala através de Pedro, porque logo depois de Atos 2, aquele homem, esse mesmo iletrado, esse mesmo sem acesso, não tinha uma biblioteca como nós temos hoje, de conhecimento, de ler, nada disso, mas ele vai pregar na ousadia do Espírito e vai ganhar tantas almas para Jesus, mais de 3.000 almas, para Jesus, na primeira vez que ele abre a boca, depois de revestido do poder do Espírito, daquela palavra agora, não mais letra, mas vivificada em Pedro, para alcançar corações e transbordar dele com poder. Dinamis, ou dunamis, que é a mesma coisa, poder eficaz, multiplicador e transformador. Que homem nenhum produz isso, só o Espírito Santo. Nós vamos fazer escola de eloquência, de nos comunicar bem. É até interessante isso. Podemos ter uma performance excelente, mas se ela não estiver caminhando, sendo apenas um instrumento para, como um canal mesmo do fluir da graça do Espírito, vai ser vazia. Alguém vai ouvir aqui, pode até aplaudir as frases de efeito, tremendo. Vai voltar para casa e não vai ter impacto transformador. Porque não tem a unção do Espírito que acessa lugares que vão além da nossa cognição, da nossa capacidade intelectual e mental, mas acessa alma, mente, coração e acha lugar para transformação. E para encerrar essa palavra, o que o Espírito está nos chamando hoje? Nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Mas nós precisamos de tempo muito consciente, de forma... Qual a palavra que eu quero usar? Intencional. De forma intencional de busca pelo Espírito Santo. Nós estamos substituindo isso por várias coisas. E nada pode se substituir o poder e a autoridade do Espírito em mim e em você, para uma vida de fé eficaz e transformadora e de impacto na nossa sociedade, porque fomos chamados para isso sim como igreja. Não é só para o meu mundinho e não é só para o seu mundinho. Não adianta a gente pensar que esse acesso todo é para transformar o meu universo, o seu, e oba, que maravilha! Minha casa, minha família, minha história, não. Somos chamados, sim, para fora. Testifica em Samaria, em Jerusalém, na Judéia, até os confins da terra. É para impacto da nossa sociedade, do nosso entorno. E isso não vai acontecer se a gente apenas tivermos formação teológica ou de todos os acessos, né, que hoje temos aí, de ferramentas de estudo, de toda a tecnologia, se não tivermos o Espírito que vivifica, a unção, o poder e a autoridade em nós. Isso vai ser inútil, ineficaz. Pode chamar a atenção dos homens, encher os olhos dos homens,
trazer até um glamour, não sei, né, um respaldo humano aí, mas não vai ter impacto transformador. Não vai ter autoridade para dizer, levanta e anda. E nós precisamos voltar para esse lugar. Eu creio que desesperadamente nós temos que ansiar por essa vida fluida no Espírito, de tal forma que a gente não precisa se justificar. Não foi Pedro e João que disse, foi o Sinédrio que disse, e eles estiveram com Jesus. Nós não vamos precisar ficar falando, eu fiz isso, eu oro, eu estudo, eu sou crente. Não, as pessoas dirão, essa mulher andou com Jesus, essa mulher, esse homem. Lembra antigamente quando a gente ouvia isso, Zita? Eu não sei o que essa pessoa tem, não, mas é diferente. Nós precisamos voltar a ouvir isso mais, com mais constância e frequência. Tem alguma coisa em você, o que é, hein? Você é diferente. E aquilo que a pessoa não consegue ver que há claramente, como eles viram, mas não consegue discernir como algo humano. Não, isso é sobrenatural, isso é de Deus. Isso não é seu, não. Tem que haver essa separação. Isso não é talento, não, hein? Isso não vem de sabedoria humana, não. Isso é Deus. As pessoas têm que virar para a gente e dizer: é Deus na sua vida, na sua história e atrás da sua história. Todos os homens e mulheres, a comitiva de Jesus. Jesus não foi buscar nas escolas rabínicas da época fariseus para seguirem discipular. Ele foi à beira-mar buscar homens como Pedro aqui em Douto. Por quê? Para que a glória não fosse dos homens, mas de Deus. E ele continua usando os simples, os improváveis. Assim como ele usou Paulo também, um homem preparado, mas ao ponto de Paulo dizer: tudo isso eu considero como perda. Toda a minha sabedoria, todos os meus diplomas, todo o meu currículo, diante da excelência de conhecer Jesus. Nada mais pode se comparar a isso. Nós vivemos a cultura da vitrine, religiosidade exposta. Nós vivemos a cultura da superficialidade, comida rápida e rasa. Tudo pronto, mastigado, coloca na nossa boca. Podemos ter acesso a todo tipo de pregação que quisermos, em um clique. Mas vida no secreto é a única coisa que nos vai garantir que naquele dia ouviremos dele. Que nós não fizemos coisas por ele, ou andamos, ou conhecemos sem o conhecer. Vai nos garantir que naquele dia ele vai dizer: pode entrar, eu te conheço. É só vida e intimidade, profundidade em Deus, relacionamento. Existe uma frase, eu não sei pronunciar o nome do autor e não estou me lembrando aqui agora do nome do autor. Depois eu busco e coloco aí para vocês. Mas diz assim: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Quem se lembrar o nome do autor da frase, por favor, coloque aí no chat. Nenhuma oração, nenhum poder. Nós precisamos voltar para essa vida de intimidade. Jesus não fazia nada antes de passar tempo em oração secreta. Tem